Agradecimento ao presbítero Fausto. E a você que está conosco, boa noite. Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Louvamos a Deus por tudo aquilo que Ele fez até este momento. E por tudo aquilo que Ele fará ainda a partir de agora. Porque esse momento ele é maravilhoso, como já foi ministrado. Ele está sendo maravilhoso porque a presença do Senhor está aqui. Amém? E vai continuar sendo maravilhoso por esta razão, mas também porque você está aqui nesta noite. E esse é o motivo que nós queremos agradecer a Deus pela sua vida, por aqueles que nos visitam nesta noite. Estamos imensamente alegres por isso. Como é bom quando nós entendemos aquilo que o salmista Davi afirmou: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ouvimos na abertura deste culto também, de adoração e louvor ao nosso Deus, a leitura do Salmo número 100, que diz: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. E ele fecha o Salmo dizendo que a sua misericórdia dura para sempre. A misericórdia e a fidelidade de Deus. Esta é a alegria, esta é a razão porque nós estamos aqui nesta noite. Amém? Por isso eu digo que você é muito bem-vindo em nome de Jesus. Eu tenho uma alegria ainda maior do que tudo isso. Hoje, final de semana, nós tivemos o privilégio de receber na nossa casa o meu filho, minha nora e o meu neto. Nosso filho, nossa nora e o nosso neto. Louvado seja Deus, isso é motivo de alegria. Louvamos a Deus porque eles fizeram uma viagem abençoada, vieram lá de Piraquara, região metropolitana de Curitiba, 20 e poucos quilômetros, adiante de Curitiba ainda. Chegaram bem, amanhã eles estão saindo pela manhã, retornando para as suas atividades profissionais. Nós contamos com a oração da igreja também, abençoando a vida deles. E por cada um de vocês que está aqui conosco nessa noite. Amém? Aqueles que estão vindo pela primeira vez, queremos dizer que vocês são muito bem-vindos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Sintam-se em casa, esta é a casa do Senhor e é o lugar que Ele preparou para que nós juntos desfrutássemos dessa maravilhosa comunhão. Louvando e adorando ao nosso maravilhoso Deus. Eu convido a igreja a abrir comigo, você que tem aí a sua Bíblia, seu tablet, seu celular, né? Na primeira carta aos Coríntios, carta de Paulo, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, leiamos do verso 12 ao 22. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 12 ao 22. Muito bem. Vamos ler aqui na nossa transparência, nosso recurso, que fica mais tranquilo, toda a congregação pode acompanhar. E o texto nos diz assim: ora, se prega que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como dizem alguns entre vós, que não há ressurreição de mortos? Mas, se não há ressurreição de mortos, também Cristo não foi ressuscitado. E, se Cristo não foi ressuscitado, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se, na verdade, os mortos são ressuscitados. Porque se os mortos não são ressuscitados, também Cristo não foi ressuscitado. E
se Cristo não foi ressuscitado, é vã a vossa fé, e ainda estáis nos vossos pecados. Logo, também, os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é só para esta vida que esperamos em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Mas, na realidade, Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Porque, assim como por um homem veio a morte, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois, como em Adão todos morrem, do mesmo modo, em Cristo, todos serão vivificados. Aleluia! Aqui está uma leitura bastante interessante, ao mesmo tempo bastante difícil de ser entendida. E esta, na realidade, amada igreja, foi a dificuldade da igreja de Corinto. Uma igreja dotada de homens e mulheres sábias. Uma das maiores igrejas da Ásia no seu momento histórico. A cidade de Corinto é hoje a atual Turquia. Se nós olharmos e analisarmos a situação econômica, política, a situação da fé daquela cidade, daquele povo, nos dias atuais, nós vemos que ainda há uma enorme dificuldade, onde as pessoas não se entendem, onde os governantes não se entendem, onde um governante ditador esteve lá por longos dias e anos, fazendo o que bem entendia a sua mente e o seu coração. Este homem, politicamente falando, ele foi derrubado do seu trono, ele foi destronado e entrou no seu lugar um outro líder com uma outra visão, está conseguindo fazer com que as coisas caminhem de uma forma a qual nós não somos sabedores, porque nós estamos muito distante da realidade do que é a Turquia hoje. Mas nós vemos que esta carta, ela foi escrita entre os anos 50 e 70 depois de Cristo. Ou seja, nós estamos aí num período de 2000 anos praticamente. Mas as coisas não mudaram muito. Ainda há incredulidade, ainda há falta de fé, ainda há perseguição em cima dos cristãos, ainda há muita coisa que entristece o coração de Deus. Mas nesse exato momento em que Paulo está dirigindo a sua mensagem para esta igreja, nós vimos no relato bíblico o quão grande era a dificuldade deste povo em crer num único fato, que é a ressurreição de Cristo Jesus. Nós hoje estamos falando para uma igreja. Nós hoje estamos falando para pessoas convertidas. Nós hoje estamos falando para pessoas que já tiveram um encontro com o Senhor. Elas já tiveram um impacto nas suas vidas em relação ao que é, a quem é o Cristo. E nós, como igreja, se nós também não cremos na ressurreição de Cristo, a exemplo da igreja de Corinto, a nossa fé também é uma fé vã, é uma fé oca, é algo que não tem nenhum sentido para nossas vidas. E a pergunta é, então,
Se nós não cremos, por que nós estamos aqui? Mas eu creio que em nome de Cristo Jesus, é totalmente ao contrário disso. Se nós estamos aqui, é porque nós cremos. E esta é a razão que logo mais nós vamos participar da ceia do Senhor, aonde na instrução do próprio apóstolo Paulo, também a igreja de Corinto, um pouquinho antes aqui, ele vai dizer: façam isto em memória de mim. Participem da ceia, lembrando pelo menos um pouco do sofrimento de Cristo Jesus na cruz do Calvário, aonde ele não está, e se ele não está, a razão é uma só: ele ressuscitou. E isso quem afirmou não foi uma pessoa qualquer, mas foi o anjo, quando ele fala para Maria: vocês estão procurando o quê? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Aleluia! Então, nós nesta noite, nós vamos entender um pouquinho a respeito da importância da ressurreição em nossas vidas. Qual a importância da ressurreição em nossas vidas? Paulo estava tentando, de certa forma, passar este ensinamento para aquela igreja no momento. E nós vimos nesses 10 versículos que nós lemos, quanta resistência, quantas citações ali levantadas, ao ponto de Paulo chegar e dizer: olha, se vocês não creem, então a fé de vocês é uma fé vã, é algo que não tem nenhum valor. E olha o que diz o verso 17: e vocês ainda permanecem na sua vida pecaminosa. Não crer na ressurreição de Cristo é uma condição pecaminosa na nossa vida até hoje. E é isso que o mundo vive, é isso que o sistema vive. Muitas vezes nós vamos falar do amor de Deus para uma pessoa, ele vai dizer: esse negócio de Cristo aí, esse negócio de igreja, esse negócio de crente aí, não dá certo. É algo que não vira, é algo que não tem nenhum valor. Deixa eu viver a minha vida da forma como eu estou vivendo. Deixa eu quieto no meu canto. Deixa eu quieto no meu beco. Ainda há esta resistência. Então, se nós procuramos entender a ressurreição de Cristo para nossas vidas, ela nos leva a algumas situações muito interessantes. Em primeiro lugar, perdoe-me, passou uma onda, passou um vento ali na nossa casa e deixou ali algumas situações que têm nos incomodado nesses últimos dias. Essa mudança de clima, essa coisa seca, esse vento gelado de madrugada, esse calor após o almoço, hoje esquentou bastante. Então, as vias respiratórias nossas ficam bastante complicadinhas. Então, vocês tenham paciência comigo essa noite aí, porque está dando umas travadas aqui. Então, nós podemos entender, amados, que em primeiro lugar, se nós entendemos a ressurreição de Cristo para as nossas vidas como igreja, ela nos leva a entendermos que ela é a razão da nossa pregação. Ela é a razão da nossa pregação. Em primeiro lugar, vemos a ressurreição de Cristo é o que dá razão à pregação do Evangelho. Porque o próprio Paulo vai dizer no verso 14: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação. Se eu não creio que Cristo ressuscitou, como eu vou querer falar do amor dele para o meu colega de trabalho, para aquela pessoa a quem eu encontro no dia a dia, para aquela pessoa que trabalha ao meu lado? Como eu posso falar de algo que eu não conheço?
Como eu posso falar de algo que eu não vivo? Como eu posso falar de algo que para mim não tem nenhum sentido, não tem nenhum valor? Então, eu preciso entender na minha vida que Cristo ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, é que Ele está vivo. E porque Ele está vivo, Ele está realmente aonde a Bíblia diz que Ele está. Assentado ao lado direito ou à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Isso nós aprendemos no credo apostólico. Uma das orações, de onde Ele há de vir para julgar os vivos e os mortos, para ter um encontro com a sua igreja. E só pode fazer isso, amados, quem está vivo. E Cristo está vivo. Amém? Eu creio nisso. E você? Então, Paulo, ele traz esta afirmativa. Por isso, ela nos dá razão. Porque se Cristo, no entendimento de Paulo, não houvesse ressuscitado, todos os seus esforços e também dos outros apóstolos, aqueles que se tornaram mártires, pagaram com a sua própria vida a razão da sua fé, assim bem como também as nossas vidas, a nossa fé, a nossa postura também seria uma postura vã. Não teria nenhum valor. Como eu posso falar de algo que para mim não é a verdade? Então, a ressurreição de Cristo, na minha vida e na sua vida como igreja, ela precisa ser verdade absoluta. E a verdade absoluta é algo que nós não negociamos. A verdade absoluta é algo que nós, como igreja, não abrimos mão. Ainda que alguém chegue para mim e para você e tente nos trazer uma proposta, quem sabe uma proposta lucrativa financeira, no exato momento em que vive a sociedade hoje, muitas pessoas são tentadas ao dinheiro, muitas vezes a forma fácil de ganhá-lo. Mas, se a nossa postura, a nossa fé nos leva a crer na ressurreição de Cristo, e que Ele está vivo, e que Ele vai voltar, e que os seus olhos passeiam por toda a terra, e que os seus olhos estão em todos os lugares, contemplando as boas e as más obras, contemplando tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que nós fazemos na nossa existência. Então, nós vamos procurar a viver de uma forma que agrade o coração deste Jesus ressuscitado. Então, esta é a razão da nossa pregação. Não, muitas vezes, uma pregação verbal, mas a pregação com a nossa vida. Porque ser cristão, no grego, significa pequenos cristos ambulantes. Ser cristão é levar a imagem e a semelhança de Cristo vivo aonde Ele permitir que coloquemos a planta dos nossos pés. Isso é ser cristão. E isso só vai ter valor na minha vida se eu crer na sua ressurreição. Se Cristo não tivesse ressuscitado, estaríamos anunciando uma mensagem falsa, uma mensagem que não tem nenhum poder. Estaríamos falando de alguém a quem que não é aquilo que nós afirmamos ser. Aí o evangelho perde o seu valor, perde a sua graça, perde o seu intento. E para muitas pessoas, muitas vezes acontece isso. Queridos, vamos caminhando, que o nosso tempo ele nos leva a isso. Em segundo lugar, o entendimento da ressurreição de Cristo, ele nos leva à razão da nossa fé.
ele embaliza, ele nos dá uma razão maior para defendermos a nossa fé. Veja bem, Paulo continua o seu diálogo, continua falando com aquela igreja, colocando ainda neles mais temor em seus corações, afirmando que a ressurreição que dá razão à nossa fé. Ele está dizendo para aquela igreja: olha, se vocês continuarem vivendo desta forma, resistindo ao evangelho desta forma, tudo que vocês falarem não vai fazer diferença na vida das pessoas. Ah, queridos, como é triste quando você fala do amor de Deus para uma pessoa e ele não dá o mínimo valor, a mínima atenção. Quem aqui já trabalhou nas campanhas de evangelismo, de panfletagem, convidando as pessoas? Como é triste quando você convida e entrega um panfletinho com uma mensagem de Deus e a pessoa amassa aquilo e joga, ou rasga, ou então simplesmente diz para você: eu não quero esse negócio. Ele está automaticamente dizendo, naquele exato momento: eu desprezo a salvação. Como isso é triste, como isto é preocupante, e é justamente isso que Paulo está, de certa forma, tentando fazer com que aquela igreja abrisse o seu coração para que o Espírito Santo de Deus, que é o único ser que tem o poder de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, pudesse entrar e transformar o coração daqueles homens e mulheres daquela cidade e principalmente daquela igreja. E aí ele vai dizer: se Cristo não ressuscitou, é vã, é inútil a vossa fé. A palavra grega traduzida para vã é kenos kevotes, que tem o significado de vazio, sem base, sem efeito, sem nenhum poder. E em alguns casos pode ainda ser traduzido por tolice, insensatez. Amados, quanto perigo há para uma pessoa que age desta forma. Quanto perigo. Ele pode até ser considerado uma pessoa tola, uma pessoa insensata. Em outras palavras, amados irmãos, se nós não cremos neste fato que ele é real, estamos também perdendo tempo com a nossa devoção. Queridos, eu imagino assim que este é um dos motivos, porque infelizmente este é o termo, tem ainda hoje igrejas com pessoas que estão ali há 20, 30, 40 anos, assentados nos bancos, ouvindo todo domingo, toda quarta, toda quinta, toda sexta, independentemente do dia de culto daquela denominação, e parece que a vida não muda. Parece que a pessoa continua se encaixando naquilo que o apóstolo Pedro vai falar. Olha, vocês já deveriam ser mestres, ensinando, edificando a outros, a outras famílias, mas vocês ainda estão necessitando daquele primeiro leitinho lá. Infelizmente, irmãos, eu creio em nome de Jesus Cristo ressuscitado, que esse não é o privilégio dessa igreja.
Mas tem muitas igrejas, muitas lideranças, muitos pastores que sofrem com isso. Pessoas que estão há anos sentados ouvindo, se alimentando do mesmo alimento que é dado para todos. Mas são pessoas que, se você largar da mão dela, ela vai para a ribanceira. Infelizmente, são pessoas que ainda não conseguiram crer que Cristo Jesus, o Senhor da minha e da sua vida, o Senhor desta igreja, o Senhor da sua casa, da sua família, Ele está vivo. E só vai poder voltar para encontrar a sua igreja aquele que está vivo, porque o morto não tem poder para voltar. Os que morreram não vão voltar. A menos que o Senhor, num ato de bondade e misericórdia, faça como Ele fez com Jesus no Monte da Transfiguração. Ali veio Moisés morreu. Mas enviado por Deus e pela graça de Deus, Deus ordenou que ele viesse naquele momento. Elias foi elevado numa carruagem de fogo, não passou pela morte, Elias esteve na transfiguração. Mas, biblicamente falando, só vai poder voltar aquele que está vivo. Por isso que nós cantamos aquele hino, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã. O que nos leva a crer, nos dá uma nova esperança todos os dias, é em Cristo vivo. Qual é a causa que nos traz ao templo todos os domingos? São os nossos ajuntamentos. Se não fosse a ressurreição, isso não teria nenhum valor. Estaríamos confiando em algo vazio, sem nenhum poder. Não conseguiríamos o perdão para os nossos pecados. O verso 17 nos diz isso. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e ainda vocês permanecem nos seus pecados. Continuaremos perdidos, como ovelhas desgarradas. Queridos, este acontecimento, ele é a razão da nossa fé. Em terceiro lugar, se eu creio na ressurreição de Cristo, ele é a razão do meu e do seu testemunho. Como falei no início, como nós vamos testemunhar de alguém que já não existe? Como nós podemos afirmar na vida de alguém que ele é poderoso para fazer infinitamente mais? Como diz o texto bíblico, se essa pessoa já não tem nenhum poder, se ele já não tem mais vida, se ele já está morto. Este acontecimento deu razão aos testemunhos dos primeiros discípulos, daqueles que afirmaram que o viram, depois de ter voltado do mundo dos mortos. Exemplo, os discípulos no caminho de Emaús. Vocês sabem muito bem a história. Eles estavam andando, tristes, cabisbaixos, conversando um com o outro sobre os acontecimentos dos últimos dias, a morte daquele homem que para uns era tão bom, para outros ele era um profeta, para outros ele era um homem dotado de muita sabedoria, para outros ele era um curandeiro, um milagroso, enfim, aquele homem, mas ele morreu. Eles iam conversando sobre isso, e o Senhor Jesus aparece no meio deles. E daí nós sabemos da história, como ela tem o seu final, louvado seja Deus por isso. Mas Paulo, nesse capítulo de número 15, que nós lemos nesse trecho,
e nesse capítulo num todo, melhor dizendo, ele faz uma lista ainda que não tão exaustiva de pessoas que afirmaram ter visto o Cristo ressuscitado. Os apóstolos do grupo dos 12, 1 Coríntios 4, 5, aqui, 15, 4, 5, mais de 500 irmãos, dos quais muitos ainda viviam na época de Paulo, 1 Coríntios 15, 6, nesse mesmo texto, Tiago e todos os apóstolos, no verso 7, e o próprio Paulo, no verso de número 8. Ele afirma isso neste capítulo, ele traz este embasamento para que quando ele chegou no verso número 12, ele começa dizendo para aquela igreja: ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos. A igreja de Corinto, naquela época, ela estava vivendo uma verdadeira salada de fruta em relação à fé. Esse é o termo mais. Porque ali tinha os falsos mestres. Por ali passavam os pregadores itinerantes, simplesmente deixando a sua mensagem. Por ali estavam operando os mestres gnósticos, ensinando que Cristo foi somente humano. E o humano morrendo, ele não pode ressuscitar. Era um ensinamento que estava muito forte naquele exato momento sobre aquela igreja. E aí Paulo chega e diz: olha, se vocês estão pregando, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês podem afirmar que não há ressurreição de mortos? Como é que está a situação de vocês? É hora de vocês pararem, pensarem, ponderarem, porque senão vocês estão perdidos. E daí ele continua dizendo tudo que nós já vimos até aqui. Então ele faz esta afirmativa: pessoas que estavam prontas para morrer por causa da fé que tinham em Jesus Cristo. Os apóstolos, os discípulos foram assim. Passado este momento, nós vemos muitos homens que morreram depois defendendo a sua fé, ou a fé naquele que veio a este mundo, que andou por esta terra, que viveu como nós homens hoje vivemos, humanamente falando, que foi julgado injustamente, foi caluniado, perseguido e, por fim, crucificado. Depois vieram outros homens. Se nós formos estudar a história da igreja, a igreja que nós vivemos hoje é uma bênção. Mas para que esta igreja se tornasse esta bênção, para que esta igreja tivesse a liberdade de um domingo às 19h30 entoar louvores, orar, abraçar o irmão, ofertar, trazer o seu dízimo, ouvir uma palavra de Deus, se alegrar, participar da ceia do Senhor, é porque muitos homens antes de nós pagaram um alto preço. Se nós lermos a história da Reforma Protestante, aparece o nome de Martinho Lutero. Mas quantos homens morreram antes preparando esse caminho? Então a igreja que nós vivemos hoje é uma igreja da paz, é uma igreja tranquila. E esta é a razão que nós precisamos crer na ressurreição de Cristo Jesus. Senão, nós também estamos perdidos. Estes homens foram pessoas que estavam prontas para morrer por causa da fé que tinham em Cristo Jesus. Se este fato não fosse verdadeiro, todos estes homens citados acima não foram além de falsas testemunhas. Este é um pensamento de Paulo também. Amados, e se eles foram testemunhas falsas, nós fomos vítimas
destas pessoas que seriam indignas. E pior, porque nós damos continuidade a esta mentira, então. Qual é a razão que eu e você estamos aqui? Qual é a razão que todos domingos, nesse horário, nós temos um compromisso? Não com o pastor da igreja, não com o líder de louvor, não com a líder das senhoras ou do meu grupo, mas um compromisso com o Senhor. Porque a hora que o meu compromisso deixar de ser um compromisso com o Cristo ressuscitado, não há nenhuma razão mais para eu estar aqui. A minha razão, única e exclusiva, ela precisa ser a pessoa de Cristo Jesus. Aquele que ressuscitou, aleluia. Em quarto e último lugar, ela é a razão da nossa ressurreição. Acima de tudo, ela é que garante a nossa ressurreição também. A palavra de Deus nos leva a isso. Que aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar com Ele também. Que coisa maravilhosa a igreja entender isso. Que privilégio sabermos que em Cristo Jesus nós temos também esta tão grande dádiva para nossas vidas. Ao contrário do que o texto mostra, seríamos pessoas dignas de lamento, pois nossa esperança em Cristo se resumiria apenas para esta vida aqui na terra. E isso é muito pouco, pois o nosso alvo maior é a eternidade. Essa é a razão que nós estamos aqui. Cada encontro, cada momento, cada oportunidade que a igreja tem para demonstrarmos o amor de Cristo em nossas vidas, é um passo rumo à eternidade. E a eternidade é uma promessa do Senhor. Eis que vou preparar-vos um lugar. Foi este que morreu e que ressuscitou, que afirmou isso em João 14. E esta promessa, ela foi feita aos discípulos na época, e esta igreja hoje é a extensão do ministério que começou com os discípulos. Aleluia! Então esta promessa é para você. Esta promessa é para a sua família. Vale a pena, compensa crer desta forma em Cristo. Se este fato não fosse verdade, a igreja estaria cheia de pessoas iludidas, pois teríamos trocado nossas vidas verdadeiras por uma falsa promessa de vida eterna. Como bem afirma Paulo no final aqui do seu texto, ele diz: seria melhor então comer e beber, aproveitar esta vida em prazeres, porque amanhã tudo acaba. E tudo acaba na morte. Isso aqui está lá no verso 32 do texto de 1 Coríntios 15. E este é um pensamento, amados, que por muitos anos acompanhou a humanidade. Talvez você que está aqui nesta noite já ouviu de alguém que disse: tudo aqui se faz, aqui se paga. E alguém vai mais longe dizendo: o inferno é aqui na terra. Talvez você já teve o desprazer, vamos dizer, de estar com uma pessoa tão ignorante a esse ponto. E nós sabemos que, biblicamente falando, é totalmente ao contrário disso. O que nós achamos, o que nós entendemos ser dificuldade aqui nesta terra, o inferno é muito pior do que tudo isso.
Mas pelo contrário, tudo que nós achamos ser prazeroso, tudo que nós entendemos ser maravilhoso, tudo que nós entendemos ser alegre, aqui, a eternidade, ela vai muito mais além do que tudo isso ainda. Porque aqui, amados, uma vida, por mais que ela avance, ela chega aos 100 anos, sente algumas coisinhas talvez, mas a eternidade é para sempre. Esta é a razão que vale a pena a igreja lutar, batalhar pela eternidade, porque a eternidade ela vai acontecer ou com Deus ou sem Deus. Eu quero estar na eternidade com Deus, e você? Amém? Eu quero estar na eternidade com Deus. Eu quero ver cada um de vocês lá. Eu quero ver as pessoas que eu amo lá. Por isso que eu oro pela minha família. Por isso que você ora pela sua família. É por isso que eu procuro dar bons testemunhos para a minha família. E eu creio que esta é a razão que você também procura dar bom testemunho de um servo fiel, de um cristão compromissado com o Senhor da eternidade, para que ele também venha se arrepender dos seus pecados e naquele dia estar com o Senhor na eternidade. Esta é a razão. Se assim não for, queridos, misericórdia. Então, queridos, para nós pararmos por aqui, vamos dizer, este acontecimento é que nos dá a razão para continuarmos fazendo a obra de Deus, como servos fiéis em todos os segmentos da igreja, sabendo que em Cristo Jesus, como afirma este texto no seu final, o nosso trabalho não é em vão. Vale a pena crer na ressurreição de Cristo, vale a pena batalhar pela fé, defender as causas da fé, porque a promessa de Cristo é para a igreja, a eternidade. Queridos, tomem posse disso e seja ricamente abençoado na presença de Cristo Jesus. Amém? Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Louvado seja o teu santo nome, Deus. Te louvamos, ó Deus, pela dádiva da vida dado a esta igreja, pela razão da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, a minha oração é que esta palavra, ela venha encontrar lugar no coração desta igreja, transformando o Senhor a cada dia, a cada respirar, a cada momento que vivemos, possamos viver debaixo da graça e da misericórdia do Senhor. Louvamos e engrandecemos o teu santo nome, orando em o nome de Cristo